encrenca danada nesse campo, e agora nós estamos discutindo quando é que nós vamos voltar, mas não mais quando, porque nós temos um MEC da maior incompetência, então tudo no MEC, para se manifestar, eles se manifestam com muito atraso e não se manifestam também, ou se manifestam da forma mais equivocada que pode acontecer, e agora a gente está vendo que o Conselho Nacional de Educação levou um mês para definir alguns protocolos, enviou para o MEC, que ficou um mês ainda com isso na mesa, e o que o MEC aprovou eliminou a parte do documento do Conselho Nacional de Educação relativa à avaliação. A gente não sabe o que o MEC considera, mas, por outro lado, ele determinou que não abria mão das 800 horas, era o ano letivo, embora abriu a possibilidade do ano letivo não finalizar em dezembro, entrar para os meses do ano que vem, os primeiros meses, mas tem que dar 800 horas, que significa considerar aulas remotas, e aí é um mistério, né? Porque o Brasil é tão diverso, e quem não conseguiu aula remota, ele disse que então entre pelo sábado, entre pelo domingo, entre pelas férias, enfim. É uma coisa bastante complicada, e ontem, como vocês devem ter visto na televisão, depois de muita pressão e de um movimento social do adiamento do Enem, o ministro ontem falou que agora já não sabe se vai acontecer o Enem, porque o MEC não tem dinheiro, e justamente por não ter dinheiro, eles também vai avaliar a própria existência das universidades, o que é bastante assustador, né? Então, nós estamos agora vivendo um outro pandemônio, que é a volta ao prédio da escola, que exatamente como está acontecendo nesse período da pandemia, que a gente está caindo o isolamento social de uma forma absurda, mostrando que as autoridades, tanto os governadores como o prefeito, não estão conseguindo ou não querem segurar, né, não querem estar do lado da ciência, em nome da economia, e estão afrouxando, porque esse ano é ano eleitoral também, e as pessoas estão na rua vivendo uma vida normal, enquanto a gente está tendo uma morte a cada minuto no Brasil. Então, isso não tem como não nos afetar da educação, né? Então, eu acho que essa volta está caótica, já tem cidades que os alunos estão voltando para a escola sem estudos científicos, sem protocolos científicos também, de segurança, colocando em risco crianças, jovens e funcionários. Exatamente como aconteceu a pandemia, essa volta à escola está caótica, e eu vi aqui que no governo do estado de São Paulo, ele vai optar por ensino híbrido, e parece que o Paula Souza também, ou seja, os alunos não iriam todo dia para a escola. Eu acho que isso é uma decisão que tem que ser bem desenhada por cada escola. Eu tenho proposto bastante, é muito importante a criação de comitês multiprofissional. Acho que a gente tem que, cada escola precisa estudar, desde a sua arquitetura até os cuidados sanitários, os critérios de distanciamento. Eu vi que o Estado de São Paulo está utilizando 1 metro de distanciamento, quando a Organização Mundial da Saúde defende 1,80 m, 2 metros. Então, aqui agora o Ministério da Saúde já não quer dar mais as informações de número de mortes, e hoje está no jornal
que o Bolsonaro falou que estava fazendo isso para acabar com a pauta do Jornal Nacional, como se o número de mortes fosse apenas algo inventado para pautar a Globo. A que ponto a gente chegou? Então, eu acho que nós, educadores, diante desse, como o Nicoleles muito bem falou, de pandemia e pandemônio, a gente tem que refletir qual a relevância do nosso papel, né? Qual a relevância do nosso lugar, porque ninguém melhor do que vocês, de acordo com a rotina que vocês têm diariamente, que conhecem a escola que vocês estão, que conhecem as demandas dos alunos que vocês têm, sabem dizer quais são os melhores caminhos para essa escola voltar a funcionar, partindo da premissa que nenhum aluno a menos. Pelo que eu tenho acompanhado desde a primeira onda, está acontecendo 2 movimentos assustadores para mim. No que diz respeito às redes privadas, a educação infantil está tendo, já começou desde a primeira onda. Teve escola que perdeu 70% dos seus alunos, né? Então, a escola privada de educação infantil, ontem saiu uma pesquisa dizendo que as escolas com menos de 200 alunos teriam muita dificuldade de não falir. Já está havendo um movimento de matrículas muito grande nesse fluxo da rede pública para a rede privada, da rede privada para a rede pública, na educação infantil, setor privado. E nas redes públicas, o que a gente tem acompanhado é que justamente por essa falta de contato e de estratégias para não deixar nenhum aluno a menos, os anos finais do fundamental e o ensino médio, nas redes públicas nós vamos ter uma evasão assustadora. Então, eu acho que a gente tem que... Eu não tenho dúvida que a gente está numa guerra, e nessa guerra nós somos fundamentais. Como a gente pode não deixar nenhum aluno a menos? Eu tenho dúvida com relação a essa estratégia chamada híbrida, dos alunos irem alguns dias à escola. Eu tenho estudado bastante os protocolos europeus e eu acho que mais do que uma oferta de ensino híbrido, eu acho que seria um ensino bimodal, em que, como os países europeus estão fazendo, que todos os alunos vão todos os dias à escola, e a escola redesenha a sua arquitetura espacial de forma que o professor, em aula presencial, e aí os protocolos orientam, acabou o trabalho em grupo, são aulas magistrais, né? Com no máximo 15 alunos, mas o restante da turma estaria com outras atividades, ou estariam assistindo aulas remotas, ou em espaços de assistindo um filme, participando de um jogo, estaria no laboratório, enfim, teria uma circulação, partindo do princípio de nenhum amontoado de alunos, respeitando os distanciamentos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Unesco, de 1,80 m a 2 metros, mas de forma que os alunos fossem todo dia circulares. Não foi esse um encaminhamento de São Paulo, do governo de São Paulo, e eu acho que isso daí muito tem que ser muito pesquisado, tem que ser muito monitorado, o que vai significar em termos de evasão os alunos irem apenas alguns dias à escola. Se indo todo dia a gente não consegue resolver o problema de evasão nos anos finais da educação básica, que dirá indo alguns dias. Para mim, eu tenho dúvidas, e a gente pode discutir melhor sobre isso, debater melhor a impressão de vocês. Eu gostaria de ouvir vocês, se vocês acham que esse é viável, mas de uma coisa eu tenho certeza, tudo está cada vez mais focado na energia que a gente está colocando
nisso, né? Um dia desses eu estava vendo Roda Viva do Sebastião Salgado, que aconteceu o mês passado, e eu tenho falado isso, porque isso não saiu da minha cabeça, e o Sebastião Salgado falando que ele está organizando uma mega exposição sobre a Amazônia em defesa dos povos indígenas, né? E que ele fez isso, começou isso antes do Covid chegar, está nas aldeias, né? E ele falava sobre a relevância do trabalho dele, né? Pelas fotos do Sebastião Salgado, que a gente conhece, muitas regiões do mundo que a gente nem sabia que existiam, mas é também um documento de denúncia muito forte, né? Como que ele fez sobre Serra Pelada, como ele fez dos refugiados, ou até mesmo da natureza, quando ele retratou no Gênese, né? E eu fiquei pensando sobre esse poder que o Sebastião Salgado tem e pensei, fiz uma analogia conosco, né? Qual a relevância do nosso trabalho nesse momento, né? Por que estamos nós na sala de aula nesse momento tão singular, né, da humanidade? Eu não sei se vocês viram um filme que está passando na internet, que entrou logo na primeira onda, de um filme argentino. Se vocês não tiverem visto, eu mando para o zap da Michelle para passar para vocês, mas é um vídeo de como se fosse um professor que fala em off, e ele está falando para os seus alunos, e ele diz assim, a todo instante estar vivo, a gente vive situações na vida que nos afetam. Então, e ele começa perguntando, em tempos dessa pandemia, o que afeta vocês, né? O que toca vocês, né? Ele diz, quem passou, como foi tocado as pessoas que passaram por uma situação de guerra, que passaram pelo nazismo, que passaram pelo fascismo, que passaram pelas guerras, que passaram pelas catástrofes climáticas, o que afetou a cada um esses momentos. E ele vai contando essa história da humanidade, e no final ele termina falando para os alunos. Eu espero que, com o passar dos anos, no futuro, um dia alguém pergunte para vocês o que vocês faziam naquele estranho ano de 2020, que vocês sejam capazes de dizer, eu era estudante e lutava pela escola. Isso, para mim, é de uma importância incrível relevância do nosso trabalho, né? Eu acho que hoje, nesse Brasil tão perdido e tão caótico, que todos os dias a gente acorda com um golpe, eu acho que é a hora da gente não abrir mão da relevância do trabalho da gente. E a relevância se faz para não deixar nenhum aluno a menos, não deixar nenhum aluno para trás. Não é mais o que, para mim, não é mais a questão se a gente está dando conta do que foi planejado, se a gente está dando conta de todas as tabelas burocráticas que a gente tem que responder, não é mais dar conta o que o aluno está aprendendo ou não, mas para mim é muito mais relevante a gente entender que esse tempo de pandemia é o tempo que a gente tem para construir uma nova escola, uma escola que seja realmente necessária para o século XXI, porque eu acho que a gente vem adiando esse projeto há muito tempo. Há muito tempo, desde a pré-pandemia, que a gente sabe exatamente o que não funciona e o que funciona. A gente sabe que a escola brasileira é muito acelerada e que ela é muito conteudista e que a gente faz tudo na escola muito, é muito demais. A nossa vida era muito demais, né? A gente vivia uma
ocupação alucinada. Do ponto de vista do currículo, era muito projeto, era muita papelada, era muita avaliação, era muita atividade, era muito, 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 muito tudo. E na nossa vida pessoal também, era muito consumo, era muitas horas de trabalho, era tudo muito. E quando a gente ficou engaiolado, a gente viu, a gente teve que cair nos primeiros momentos, sair da superocupação para uma desocupação, né? E essa desocupação levou a gente a pensar na própria essencialização da vida, quando a gente percebe que ter o armário cheio de roupa de nada adianta, ter um carro super bacana na garagem de nada adianta, ter a geladeira cheia de comida, se a gente não der conta de comer, de nada adianta. A mesma coisa para o currículo, né? De nada adianta, agora que a gente está tendo, que sai o presencial e a gente passa a ensinar via tecnologia, a gente está descobrindo o que não funciona. E a gente também que não adianta querer ensinar tudo, porque a gente tem restrições. Vocês não estão nos laboratórios, vocês não estão olho no olho. Então, que essas restrições sejam uma oportunidade da gente repensar aquilo que a gente está ensinando, porque, para mim, a coisa mais importante, se me perguntarem o que, para mim, é o mais relevante na relação desse professor com cada aluno, é que ele não deixe os alunos se desencantarem pela escola, que não deixe os alunos se desencantarem pelo conhecimento e pelo prazer de aprender. Eu acho que as redes privadas que começaram pauleira e seguem pauleira, e agora seguindo com pauleira e com muitos colégios reduzindo o salário de professor, que é uma injustiça absurda, porque eles estão trabalhando muito mais, é a gente olhar que a gente pode agora entender que viver numa gincana pedagógica de excesso de coisas não fazem os nossos alunos aprender mais. A neurociência já informou isso para a gente. A neurociência mostrou que informação de mais, aprendizagem de menos. A gente sabe disso. A escola não é Google e não tem que competir, já não é mais o caso de passar informação, porque a informação, todas as informações de forma planetária já estão disponíveis na tecnologia. Agora, nada substitui a atuação de um professor, né? Nada substitui o que o professor faz com a informação, né? Isso é da ordem do ser humano professor, que, por enquanto, a inteligência artificial não substituiu. Quer dizer, é o professor que consegue conectar as diversas informações para desenvolver uma reflexão. Então, hoje, muito mais do que a gente dar resposta, é fazer boas indagações. Então, muito mais do que dar conta de um planejamento, é focar naquilo que é relevante e eliminar coisas que, por um acaso, estejam e que não faz sentido. É como eu ajudo nessas condições tão adversas, eu ajudo meus alunos a aprenderem com sentido, a relacionar múltiplas informações para pensar de uma outra perspectiva, e se relacionando com o mundo real. Isso é muito importante. Eu acho que aprender a pensar criticamente é só a escola que faz isso. Então, neste momento, a nossa luta, do ponto de vista do aluno, é esse que eu falei, e do ponto de vista social, é a defesa da escola. Nada substitui a escola. Sem a escola, é a barbárie. A gente está vendo isso, né? Nós temos que lutar pela defesa da escola. Os alunos não tem outra forma, e aí fica muito claro que a defesa pela educação domiciliar é um fracasso, porque não dá certo, os pais não conseguem mesmo, tem outras demandas, não estão preparados para fazer um trabalho pedagógico que nós, professores, estudamos para isso, né? Então, é lutar por essa defesa da escola,
no Brasil a educação só se materializa pela escola, mas é uma escola, não qualquer escola, não é uma escola de depósito de crianças e jovens, que é o que a gente está vendo agora. Essa abertura, que tem estados, tem cidades que já as crianças estão voltando, os jovens estão voltando, para atender uma questão pura e simplesmente que os pais precisam trabalhar sem segurança das crianças, dos jovens e dos funcionários, estão abrindo por uma demanda apenas ligadas à economia do país, o que é de uma burrice total e absoluta e de um desrespeito absoluto com a vida humana, e as escolas estão voltando acreditando que passando um álcool em gel tudo se resolve. Não é dessa escola que eu estou falando, é de uma escola que realmente entende que o seu papel não é de ser depósito, né? Que o seu papel, a sua relevância é para que as pessoas que estão lá dentro entendam, conheçam o passado, né? Entendam o presente e planejam o futuro. E no caso específico de vocês, do Paula Souza, que tem os cursos técnicos, eu penso que a relevância de vocês vai aumentar muitíssimo. Eu não tenho dados para isso, mas pelas minhas reflexões, pelo andar da carruagem, um termo até muito velho de se usar, do jeito que a universidade está acontecendo, a gente está vendo no campo do ensino superior está havendo uma inadimplência na ordem de 70% das faculdades privadas, muitos alunos trancando seus cursos, né? As faculdades mais elitizadas conseguindo manter suas aulas remotas, e as universidades e as faculdades públicas, não sei se vocês acompanharam esse dado, de todas as universidades federais e estaduais, apenas 6% estão em aula remota. O que significa dizer que isso é um prato cheio para o MEC, que odeia as universidades. Então, vai ser um momento de quebradeira. A gente sabe que o pós-pandemia será um período de recessão para o Brasil, muito pior do que nos outros países, porque se a Alemanha, que é o país mais rico da comunidade europeia, decretou recessão e o Japão reconheceu uma técnica, imagina nós o que vai ser o tamanho da recessão. Então, vai haver uma desvalorização muito grande pelo ensino universitário, e aí eu acho que é uma oportunidade de jogar luzes no ensino técnico, né? O ensino técnico vai deixar de ser visto, é uma hora agora que a gente tem que fortalecer isso, de ser alguma coisa de segundo plano, de coisa de pobre, e para entender que o Brasil vai precisar de muita mão de obra especializada que vem, né, são os egressos das escolas técnicas que vão oferecer isso para esse novo Brasil dentro dessa barbárie que a gente está vivendo. Então, eu acho que vocês vão ter aí uma valorização grande, dependendo da forma como vocês se colocam socialmente, enquanto a maior rede de escola técnica do Brasil. O Centro Paula Souza é maior do que a média das redes estaduais de educação, só a rede Paula Souza, né, só o número de ETECs que tem. Então, é de uma potência absoluta, né? E eu quero muito, desejo que vocês tenham voz nesse momento. E voz não no sentido de correr atrás de um currículo alucinado, derivado da BNCC, que, na minha opinião, segue o modelo de uma educação do século XIX ainda, mas na potência da LDB, que faculta uma liberdade muito maior, e que a gente consiga construir uma escola muito mais e desenhar, nesse momento, qual a escola necessária, né? Mas isso tudo que eu estou falando só faz sentido
se a gente estiver entendendo que agora, algo que a gente já sabia e que nunca ficou, como eu falei, na pandemia se potencializou, é entender que as habilidades socioemocionais têm o mesmo peso que as habilidades. Então, nós estamos vivendo um momento que requer uma atenção enorme na saúde mental, na saúde emocional de todos nós, né? E isso nos afeta também. E aí, a minha preocupação maior é com vocês, professores, que estão na linha de frente, se vocês estão realmente se cuidando. Porque se vocês não estiverem se cuidando, vocês não vão conseguir cuidar dos outros. Que cuidados vocês estão tomando com vocês, né? Se vocês têm a exata noção quando vocês ultrapassaram o limite de exaustão e estão precisando descansar. E o que vocês fazem quando sentem que precisam descansar? Que cuidado vocês estão tomando? Que dimensão vocês têm do ponto de vista de autoconhecimento? Porque se vocês não tiverem um autoconhecimento muito claro, vocês não vão conseguir promover uma autorregulação. E antes da pandemia, a gente viu que o caso de AVC no Brasil ano passado foi um índice surpreendente. Isso significa não ter autorregulação, não perceber quando a gente extrapola o limite de que a cabeça da gente e o corpo não aguenta mais. E aí arrebenta. Então, é muito importante a gente ter autoconhecimento, saber, eu agora não estou dando mais conta, eu agora preciso de ajuda, eu agora preciso me dedicar a algo. E o que é que eu preciso? É ficar trancado no quarto olhando para o teto, é dormir mais, é tomar uma cerveja, é comer um chocolate, é ir para a cozinha cozinhar. O que é das pequenas coisas que nos reconectam com nós mesmos. E aí eu conto para vocês, não sei se vocês viram, mas eu gosto de contar essa história. Eu gosto muito do Siddhartha Ribeiro, que tem feito muitas lives por aí. Ele é um dos neurocientistas mais importantes do Brasil. E um dia eu estava assistindo uma live que o apresentador convidou 3 neurocientistas muito relevantes, tal, e entre eles estava o Siddhartha. E o apresentador estava muito vaidoso de estar com aqueles cientistas, tal. E aí foi perguntando para cada um como estavam avaliando esse momento. E aí os 2 cientistas que falaram primeiro, falaram com aquele discurso empolado de cientista, fizeram altas análises, muitas não compreendidas, tal. E quando chegou na hora do Siddhartha, que ficou por último, o entrevistador fez a mesma pergunta e falou, então, Siddhartha, o que você tem entendido? Ele falou, olha, nesse momento eu aprendi que eu sei lavar um banheiro. Eu nunca tinha lavado banheiro, né? E agora eu aprendi e me especializei. Hoje eu posso dizer que eu sei lavar bem um banheiro, e lavo bem e gosto. Assim, eu estou lavando o banheiro, é a parte que me cabe na divisão de tarefas aqui em casa, e quando eu lavo o banheiro, eu estou lavando para mim, estou lavando 2 filhas. E isso é muito relevante para mim nesse momento. Então, eu acho que essas pequenas coisas que passavam muito para nós, e que pode ser coisas que a gente sequer notava, porque a gente vinha num piloto automático, fazendo, comendo, consumindo, trabalhando, vinha num piloto automático desencarnado, né, que a gente não tinha mais, via aéreamente, né, sem saber onde eu botei a chave, o que eu tenho que falar, esqueci de não sei o quê, vivia no esquecimento, esquecia de tudo, de tamanha saturação mental que a gente vivia. A pandemia deu para a gente a possibilidade de reencarnar,
né, e reencarnar em todas as perspectivas. Então, eu tenho nesse processo que muita gente, eu chamo de reencarnar, porque isso faz parte da minha cultura, eu sou carioca e no Rio de Janeiro, na minha infância, minha mãe me obrigava, do mesmo jeito que eu ia na missa, comer hóstia de domingo, eu tinha que ir no centro espírita na sexta-feira, e tinha essa coisa de encarnava o espírito, desencarnava, tal. Isso sempre muito marcou para mim. Eu acho que a gente desencarna e encarna. Eu acho que agora a gente tem essa oportunidade de encarnar nessa vida plena, né? Que os budistas chamam de atenção plena. Se eu não tiver essa atenção plena, eu não consigo fazer uma atuação junto aos meus alunos que seja realmente relevante. E nesse momento de essencialização, é essencialização em tudo. É na minha vida pessoal, que eu tenho que eliminar todas as cargas, não ter tolerância com aqueles que a gente sempre botou pano quente e agora não tolerância, porque são cargas que a gente carrega, poder se desobrigar dessas cargas, dessas correntes que a gente carregava com a gente, essencializar a vida e, obviamente, se eu consigo fazer isso, no meu trabalho eu também vou fazer. Então, essencializar a nossa forma de ensinar diante das restrições que a gente tem, mas também essencializar os conteúdos e entender que, nesse momento, o mais importante não é o que os meus alunos estão aprendendo como resultado para uma avaliação, mas é muito mais como eles seguem motivados e mobilizados para seguir aprendendo e valorizando a escola. Eu já vi, Valdemar, que você levantou a mão, eu já vou encerrar para a gente abrir para o debate. E eu queria dizer, então, que a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, né? A gente não sabe se a gente vai precisar entrar em lockdown, a gente não sabe se a gente vai seguir nessa vida como se nada tivesse acontecido. Eu moro em São Paulo, moro aqui no bairro Santa Cecília, e eu caminho, quando eu saio, porque eu estou levando muito a sério a pandemia, quando raramente eu saio, eu me assusto. Eu saí quinta-feira, eu estava uns 20 dias sem sair, eu saí, eu levei um susto, está tudo funcionando normal. Todo mundo está na rua, as lojas estão abertas, gente com máscara, gente sem máscara, tocando a vida. A gente não sabe que tipo de barbárie vem por aí, né? Quantas pessoas vão precisar morrer mais, se as mortes não vão mais afetar os brasileiros e o meu zelador um dia veio resolver um problema aqui na minha luz da cozinha, e eu perguntei para ele como é que estava. Ele falou, dona Luz, eu acho que isso tudo é muito exagerado, eu acho que morrer sempre morreu, gente. É que agora a televisão está sabendo. Então, é essa mentalidade que está aí. E como isso nos afeta e como isso vai determinar os nossos procedimentos daqui para frente e a forma como os governos vão gerir a sociedade, seja o governo federal, estadual ou municipal, uma coisa eu tenho certeza, o futuro é um grande ponto de interrogação para a gente. E a coisa mais importante que a gente tem enquanto professores que estamos numa escola é seguir com muita coragem, não desistir de maneira nenhuma, lutar pela essa escola, lutar para não perder nenhum aluno e entender que para eu fazer isso tudo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter uma atenção especial para mim e para a saúde mental também dos meus alunos, entender que diante de tantas interrogações, a gente tem que dar menos respostas e ter mais dúvidas e fomentar nos nossos alunos mais indagações. E nós, no papel de professores, a gente tem todo o direito de sentir medo, de sentir insegurança, de sentir frustração, de sentir revolta, de sentir exaustão, e a gente tem esse direito.
e todos os demais têm obrigação de amparar. A gente tem que, se tem uma palavra para mim da maior importância em tempos de pandemia, é colaboração, é criar redes colaborativas ou arranjos colaborativos. Eu gosto muito de uma palavra que os espanhóis usam, que chama andamiagem, que quer dizer andaime. Eu acho que nesse momento de tão poucas respostas que a gente tem que funcionar como um andaime um para o outro. Quer dizer, eu não tenho resposta para você, mas eu quero dizer que eu estou aqui, e a gente juntos, um dando força para o outro. Eu posso ser, nesse momento, o seu andaime, na hora que você precisar. Da mesma forma que eu tenho certeza que você pode ser o meu andaime quando eu precisar. O nosso papel como educadores é entender também que, para nós, a política, a educação, ela é política, e é política com P maiúsculo, não a política partidária, é uma política da ética, é a política do P, que quer dizer transparência, e quer dizer, acima de tudo, o combate às injustiças sociais. Esse é o nosso desafio nessa guerra, nesse caos que a gente está vivendo, e eu espero que a gente saiba se posicionar nesse momento, marcando a relevância que temos, entendendo que o valor não está mais apenas no resultado individual, mas naquilo que a gente construir coletivamente. Eu acho que é isso que eu acho que isso é para a gente começar, e queria, o Valdemar está com a mão, o Valdemar quer falar, como é? Vamos fazer assim, que nem o Valdemar já colocou a mãozinha, a gente vai organizando dessa forma. Quem quiser falar, marca, levanta a mãozinha, aí abre a câmera e o áudio, só quem for falar, para a gente o sinal não ficar cortando, né? Quando todo mundo abre a câmera, o sinal fica ruim. Ô, Michele, E eu queria... Oi. Michele, a gente podia também fazer assim, pegar umas 3 perguntas de cada vez, que aí a gente vai dando numa resposta, não é melhor do que ir uma a uma? Pode sim, a gente pode fazer dessa forma. Eu queria agradecer, né? Agora eu acredito que todo mundo entende porque que eu fiz o convite para a sua participação. Eu falo que se resume assim: que mulher, impossível não ser. Eu fico aqui tudo, que mulher. Impossível não se emocionar, né? Eu recebi várias mensagens dos professores aqui no privado. Meu Deus, que mulher, que a gente está gravando e o pessoal vou assistir com a minha família em casa, porque não é só para nós, né? Isso serve para todos, para a família, escutar esse tipo de palestra. E agrega muito, nos motiva esse conhecimento que vasto, né? Que você tem, que traz essa visão e sempre nos faz a reflexão. Bom seria se a gente tivesse um café pedagógico com a Lourdes semanal, para a gente refletir. Não, inclusive, eu quero deixar muito claro que eu estou falando com vocês dessa forma, mas eu quero voltar a um café daqueles maravilhosos que vocês organizaram aí naquele dia que eu fui, porque nada substitui o nosso encontro presencial, tá? Com certeza. Com certeza, isso aí sem sombra de dúvidas. Quando pisar o pé na escola, de forma híbrida ou não, você vai com a gente, porque são reflexões muito, muito importantes. Deixa eu ver, o Valdemar levantou a mão, vamos ver se a gente consegue, então, que eles falem 3 perguntas e aí você responde as 3. Então, aqui, eu vou pedir para o Valdemar, o Zé Adriano e o Hipólito, que está aqui. Vocês fazem a pergunta, fecha o áudio, que aí ela anota essas 3 perguntas e responde essas 3 primeiras, tá bom? Valdemar, Zé Adriano e o Hipólito. Pode fazer, Val. Valdemar, pode falar. Oi, Michele, tudo bem? Bom dia a todos.
Eu Bom apertei dia. sem querer aqui a mãozinha, desculpa. Ei, então vai. O Zé Foi uma Adriano falha faz. técnica. Foi falha Tá caindo a técnica? internet aqui. Isso, tá caindo a internet aqui e eu acabei apertando sem querer. Desculpa. Então faz o Zé Adriano, o Hipólito e a Clara. A Clara levantou a mão também. Começa você, Zé. Pode fazer a sua primeira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora Lourdes. Bom dia a todos. Mostra a câmera aí para eu ver tua cara. Ah, tô vendo. Apareceu? É um prazer imenso ouvi-la novamente. E a cada vez que eu ouço a senhora, eu me apaixono mais, né? A senhora, eu fico até nervoso em poder ter esse diálogo, né? A senhora não imagina o quanto eu admiro. E gostaria de parabenizar a direção da escola por essa oportunidade, novamente, esse encontro com a senhora. Então, eu vou selecionar aqui. Eu trabalho na Secretaria da Educação também, né? Como professor de Química. E eu gostaria de saber o seu ponto de vista. Nós temos duas secretarias, a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Educação. Eu gostaria de saber da senhora o seu ponto de vista, por que essas secretarias não conversam? Por quê? E também eu gostaria de saber o seu ponto de vista a respeito. Por que dá tão certo no Centro Paula Souza e na Secretaria da Educação não dá certo? Boa. Por que funciona? A educação funciona no Centro Paula Souza e não funciona na Secretaria da Educação. Perfeito. Beleza? Obrigado. Obrigada. Maravilha, entendi. Vamos lá, Hipólito, agora. O Hipólito, ele tá sem áudio. Aí ele mandou aqui para mim. Tá. Ele mandou aqui. Não que eles não querem segurar, eles simplesmente não falam a língua do povo. Não adianta ele está dizendo a educação, né? O Estado aí. Não adianta ir engravatado. Tá. Ele está dizendo sobre os professores que estão trabalhando no Estado. Não adianta ir engravatado, querer falar em uma comunidade que não tem nem saneamento básico, porque o Estado não leva, e depois querer falar para o povo ficar em casa. Enquanto não existir um governo em que invista, na verdade, na educação, a situação nunca irá mudar no Brasil. Isso irá sempre gastar mais de maneira errada. Eu estou falando da política, né? Tá. Por enquanto, só essas duas. Pode responder. Eu acho, né, Adriano, eu agradeço as palavras carinhosas. Agora, eu acho que essas duas secretarias não conversam, porque eu acho que não é para conversar mesmo, entendeu? Porque assim que é. Olha, o jogo político é muito mais forte do que o compromisso social, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, favorece o Centro Paula Souza, porque na medida que está em duas secretarias, a direção do Paula Souza muito bem consegue navegar nessa cultura que domina bem e garantir uma independência do Paula Souza muito boa. E isso só a favor, né? Eu acho que é muito, muito, muito bom para o Paula Souza. Agora, eu vou te falar, eu sou carioca e estou aqui em São Paulo há 16 anos. E eu, antes de vir para São Paulo, eu conhecia as piores escolas desse Brasil afora, porque eu sou uma grande conhecedora do Brasil. Há 40 anos eu viajo
pelo Brasil, sempre trabalhando. Então, eu sei o que é lá dentro da Amazônia, eu sei o que é lá dentro dos sertões nordestinos, eu conheço o que é, onde estão e como são as piores escolas desse Brasil, até vir para São Paulo. E em 2009, eu fui chamada para coordenar um projeto na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, que eram com as 10 piores escolas da ZL. Era um projeto patrocinado pela Itaú, e aí eu fui conhecer, eu não conhecia a ZL, e era lá para dentro da ZL, e eu entrei nessas 10 piores escolas, e eu confesso, eu nunca tinha pensado que pudesse existir no estado mais rico desse país, na maior metrópole da América Latina, escolas naquelas condições, que eram piores do que presídios, piores. Eu nunca tinha visto nada igual, assim, nada. De estar falando com a diretora e o aluno lançar um vaso sanitário em cima da gente, de fecharem a gente, de todos os corredores terem cadeado e os alunos entravam para a aula e eles fechavam os corredores, a chave. Quando eu fiz uma pergunta bem elementar, gente, e se tiver um incêndio, onde estão as chaves? E todo mundo me olhar como se eu tivesse falado que o rei está nu. E eu fiquei tão chocada com aquela experiência, e eu montei uma equipe absolutamente fantástica para a gente entrar nessas escolas e quebrar a resistência dos professores para a gente fazer um trabalho comprometido com a comunidade, com os professores. Eu levei um ano indo semanalmente a essas escolas com uma equipe de primeira, e o projeto tinha duração de 3 anos. E no primeiro ano, a gente depois de muita dificuldade, eu tive muitos confrontos com os professores, muitos, debates acalorados, resistências, nossa. E no ano, a gente foi humanizando a escola de uma forma impressionante, com a participação da comunidade, com o comprometimento dos professores. Os professores estavam muito machucados, as escolas estavam depredadas, os alunos não acreditavam. Em um ano, a gente começou uma revolução na escola, e quando a gente começou a obter os maiores... E nesse ano, eu ia nas reuniões da Secretaria Estadual de São Paulo, e eu que informava o que era aquilo. Eles não tinham a menor noção do que era aquilo. As mulheres lá que estavam, eu que informava o que era. Elas nunca tinham pisado lá, elas não tinham a menor noção. E, ao final do primeiro ano, o Itaú deixou de patrocinar. Eu não brincar mais disso. A secretaria não se opôs e o projeto acabou. E eu fiquei muito mal. Eu passei um ano em depressão, porque tinha sido eu que tinha capitaneado uma viagem com aquelas escolas, com aqueles professores, com aquelas direções, com a formação. Eu fazia liderança comunitária, coordenadores de famílias, de comunidade. Eu ia nas comunidades e simplesmente um projeto. Naquela época, eu entendi, lamentavelmente, que não era mesmo para dar certo. É um lugar que ele é organizado para não dar certo. E é uma opção política, não é por um acaso. É para deixar justamente a população, como bem colocou o Hipólito, né, não investir nessas populações, ficar distanciadas, não mostrar aquilo que é o verdadeiro Brasil, é uma opção política mesmo. E aí eu mudei a minha percepção a respeito da resistência dos professores, porque eu que trabalho com formação de professores, sempre eu ouvia isso, dos secretários, dos gestores, mas os professores são muito resistentes para a mudança.
E eu sempre estudava isso, como mudar essa resistência dos professores, né? Depois eu entendi que essa resistência não é negativo, não. Essa resistência, ela é sobrevivência, porque num país que a educação só tem valor de discurso político em época de eleição, não é, de fato, verdadeira, e os professores que estão nessa linha de frente, passando por todo tipo de privação, sofrendo todo tipo de pressão e cuidando muito mal da sua saúde, porque os professores, enquanto categoria profissional, estão mal, muito mal de saúde, e numa educação que é business, o que chega nas compras das secretarias, os projetos, os modismos, os livros, as plataformas, enfim, as panaceias para salvar a educação, e que, na verdade, a gente sabe que é um jogo comercial, de que não existem fórmulas prontas para salvar a educação, mas é ali na educação que tem uma grande quantidade de recurso, e que isso faz parte do jogo político. Então, os professores resistirem é um ato político também, porque os professores não podem baixar a guarda de jogar fora tudo que eles construíram para abrir mão a cada modismo que chega. Então, a gente tem que falar com mais profundidade com os professores, entender essas resistências e poder construir algo, porque hoje eu mudei minha concepção. Resistência é luta, é uma forma de sobrevivência, né? E vocês estão vendo aí o que aconteceu agora no jogo político do Bolsonaro negociando cargos com o Centrão para garantir uma vitória política no Congresso, principalmente com relação ao impeachment, e que ele deu o FNDE para o Centrão, para os partidos do Centrão, e é justamente o coração da verba, dos recursos da educação básica, ou seja, está na mão de pessoas, muitas pessoas, inclusive comprometidas com processo na justiça de roubo, eles vão definir a compra de recursos, de materiais didáticos, de alimentação e de transporte escolar. Então, vai piorar, né? Então, isso que eu estou falando, eu estou falando no sentido da gente entender o cenário, mas não da gente desistir. Eu tô falando para a gente focar no que é relevante, entender que o nosso dia a dia não vai estar, até porque nós estamos impossibilitados de ir para as ruas, não vai estar nas grandes revoluções, vai estar nas miudezas, e nas pequenas delicadezas e nas miudezas. A nossa revolução, ela se constrói cotidianamente pelo conhecimento. Não é uma luta ideológica, é uma luta pelo conhecimento, é uma luta pelo valor da educação, é uma luta pelo valor da escola. E se proteger desse jogo sujo, enfim, a gente está fazendo gente. São essas pessoas que estão passando pela mão da gente, que são as pessoas que podem mudar esse cenário, mas não por uma causa ideológica ou partidária, mas é pelo conhecimento. A gente está vendo, neste momento, que os países que melhor pandemia, tipo Nova Zelândia, Singapura, Dinamarca, Finlândia, Japão, são justamente os países que têm, Alemanha até mesmo com muita contaminação, são justamente os países que têm alto índice de escolaridade e baixa desigualdade social. E o Brasil vai entrar nos anais da história no Covid-19, porque nós temos baixíssima escolaridade e altíssima desigualdade. É nele que a gente vai ter que
que lutar, é fazendo um trabalho comprometido de apresentar o mundo e de apresentar que a gente pode sim mudar o mundo. Não adianta mais a gente fazer projetos para dentro da escola, que mobilizem para dentro da escola. Não dá mais para a gente fazer simulacros de participação. A gente tem que entender que participação é entender o mundo para transformar. Então, é a escola para fora, e não mais um mundo escola. Essa é a nossa luta. Eu acho que é isso. Ô Lourdes, Diga. A Jussara, nossa coordenadora pedagógica, ela mandou uma pergunta aqui. Falamos muito sobre incentivar o desenvolvimento da autonomia entre os estudantes, mas como o professor consegue parar de automatizar as suas ações? Dentro dessa pergunta dela, eu ia até falar para você deixar umas dicas de como focar no que é relevante, porque dentro desse conteúdo extenso que é cobrado a nós, né, a repassar os alunos, e as cobranças continuam, né, as cobranças burocráticas, continua. Então, como que a gente consegue, como que o professor, as dicas que você deixa para o professor focar no que é relevante e lidando com essa cobrança que vem de cima para baixo, que vem em cima da gente mesmo, e pensando no que passar para esse aluno nesse cenário que a gente está vivendo, os professores ficam muito preocupados com a questão do Enem, as cobranças, os terceiros anos que estão aí, próximo da formação, o que esse aluno vai passar, o que vai precisar, o que ele tem que passar. Então, essa é uma briga constante que o professor tem com ele mesmo nesse sentido. A professora Regina falou disso, né? Lourdes, quando você fala que temos que nos cuidar, como fazer para atender as demandas de instruções e papéis pela instituição, né? E ela colocou que se o governo adotar esse sistema híbrido, os cursos técnicos vão desaparecer, pois nós já temos dificuldade enorme em manter os alunos na escola. É a segunda pergunta, e tem a professora Eliane e o professor Lindenberg com a mão levantada. Eu vou falar para eles fazerem a pergunta, aí você anota e já responde tudo, pode ser? Pode. Eliana, pode falar a sua. Olá, bom dia a todos. Na verdade, não é uma pergunta, eu estou respondendo uma pergunta da excelentíssima professora Lourdes aí. E ela perguntou, né, como a gente está lidando com essas, né, com toda essa situação. É rapidinho, tá? Eu prometo. Rapidamente, então, essa semana, por exemplo, eu desmarquei uma aula à noite de uma outra escola que eu leciono também. Por falta, eu não me senti de estar passando a força necessária, né, para os meus alunos. Eu não queria passar uma fragilidade, porque eu estava num momento de fragilidade, né? Então, eu desmarquei a aula, transferi para um outro dia, e no outro dia eu fui e tal. Então, assim, é muita cobrança, como a própria Michele falou. Eu vejo essa situação, acredito que outros professores vão de concordar comigo, apesar de estarmos em casa, a cobrança está maior, tanto, né, eu me cobro muito, e também tem, né, a cobrança de administração, a cobrança de estar também, o compromisso, né, com o aluno, enfim, muita cobrança, eu me cobro demais também, muita coisa em cima, né, além de casa, né, os alunos, administração, família, né, que também sente falta, acaba buscando mais a gente, enfim. E a gente acaba se sobrecarregando e não sabe lidar. Tem momentos que você não sabe lidar. Eu tento buscar várias formas, mas chegou um momento essa semana, por exemplo, que eu não soube lidar com a situação, né? Extrapolei no meu limite, não consegui ter um controle, e aí teve essa situação. Conversando com o coordenador da outra escola, ele falou assim, olha, eu acho que se você acha que a aula não vai ser boa, tudo bem, suspende. Mas quando eu estou dando aula, eu me sinto melhor com os alunos. Eu falei, eu também, mas eu estou num momento que realmente não vai funcionar. No dia seguinte, eu comecei a assistir a vídeos que eu tinha feito de um projeto que eu estou trabalhando em saúde mental com os meus alunos aqui na ETEC. E aquilo me levantou.
de ver os vídeos deles. Então, assim, eles também, né, o fato deles estarem ali, da gente ter esse encontro até de audiovisual, enfim, isso faz com que a gente ache força, né, encontre força e vá caminhar. Então, acho que responde um pouco da sua pergunta, né? A gente tem aqueles momentos, mas a gente também tem que buscar, né, se estruturar e caminhar. E os nossos alunos são, nossa, super, assim, eles ajudam, né? A gente, por isso que eu não quero mostrar fragilidade para eles, eu quero que eles vejam força para eles, né? Como é seu nome mesmo? Oi? Como é? Tá travando. Como é seu nome? Eliana. Eliana, tá bom. Tá jóia, Eliana. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Então, posso falar, então, Michele, dar uma respostona? O Lindenberg, quer fazer a sua já? Que aí ela já faz todas. Claro, vou fazer uma pergunta também, Michele. Bom dia a todos, bom dia, Lourdes. Bom dia. A minha dúvida, na verdade, é um certo, assim, um descobrir de uma realidade que é o Centro Paula Souza, né? De conhecimento de uma boa parte aí, que eu sou o professor recente, né? Vou até o final do ano aí, dou aula de artes, e eu sou classificado como professor determinado, né? Então, só não há classificação lá da carteira lá, mas assim, eu acho interessante poder observar, né, assim, a experiência, né, de todos os professores, de poder querer acompanhar, seguir junto, inclusive, né, eu sou aí, digamos, criação aí de determinados professores também, né, a professora Roseli, o professor Clodomir, ele abriu, né, ele foi professor dos meus irmãos, a professora Maria Lúcia, ela foi professora da minha esposa, então, quer dizer, nós somos todos criações do Centro Paula Souza, né, tive a formação da ETEC, o meu contato com Adolfo Berezinho, o contato com edificações, e foi o caminho que eu percorri aí no caminho das artes, mas antes da formação tem esse contato acadêmico, né? Esse contato do corpo docente. Aí eu queria ter uma palavra sua, né? Uma orientação sua, um conselho seu para os professores aí de carteira determinada, né? Esses professores que permanecem por um curto espaço de tempo na escola e, né, tem toda uma condição assim, digamos, diferenciada, né, em comparação a todos que têm uma larga experiência, que a gente aprende com os professores, né, e passa esse aprendizado também para os alunos, para poder fazer uma coisa mais homogeneizada, né, poder mostrar para os alunos essa estrutura que é o Centro Paula Souza, né, eles se sentirem aí também orgulhosos por terem conquistado aí a sua vaga por meio de prova, né, visto que em outras escolas basta ser matriculado e estão estudando, né, então foi uma conquista, a primeira conquista deles, né, e a gente aqui, como professor, né, carteira determinada, a gente está vendo toda essa realidade e se sentindo impressionado, né, com toda essa genialidade, esse talento que eles têm, essa capacidade que eles têm e a capacidade que tem o Centro Paula Souza em torno disso. Então, qual seria aí a sua orientação, né, o seu olhar para os professores aí de curta duração, né, os professores de carteira determinada? É a minha dúvida. Eu nem sei o que é carteira determinada. Isso. Professora Lourdes, determinado é os professores com contrato até 2 anos, que não são efetivos do Centro Paula Souza. Entendi. Tá bom, posso responder então, agora geral? Pode sim, por favor. Eu vou ter como fio condutor o depoimento da Eliana. Para responder o que a Jussara apertou, né, e a gente responder esse como. Em primeiro lugar, sabe, Eliana, eu acho que nesse momento que a gente está, não fuja de estar na sala de aula e de compartilhar com seus alunos que você não está bem.
eu acho que a gente tem, nesse período de pandemia que eu estou falando, que a gente está potencializando tudo, uma das coisas que a gente tem que aprender é queimar de verdade a nossa roupa de Mulher Maravilha e de Super-Homem. Eu acho que a gente tem sim que falar das nossas fragilidades nesse momento, porque as fragilidades interferem na nossa forma de aprender e até no prazer de traumas, e não sou eu que estou falando, tudo que eu tenho lido e tenho ouvido dos maiores especialistas no campo da psiquiatria e da psicologia, a gente não pode viver, neste momento, de trauma, o gênero poliana. Eu acho que a gente tem, sim, que seguir com coragem, e seguir com coragem é ter coragem, inclusive, de na aula, dizer, hoje eu não estou bem. Né? Hoje eu não estou me sentindo bem, e eu tenho pensado sobre isso, e talvez a aula você não vai conseguir trabalhar aqueles conteúdos pedagógicos que você se propôs, mas você pode criar um momento para que as pessoas se manifestem sobre como estão se sentindo, e que a partir daí, você fortaleça o seu elo, já que você falou que seus alunos que te dão tanta força, fortaleça a gente sendo transparente nesse momento, né? Eu acho isso muito importante, a gente começar, no momento em que a gente sente vontade e necessidade, a gente falar agilidade. Nós não estamos vivendo tempos normais. O Papa Francisco publicou um documento que chama Vida Pós-Pandemia. Eu não sou católica, mas eu amo o Papa Francisco. Não sei se eu já falei isso para vocês. E esse documento, Vida Pós-Pandemia, que a gente pode baixar, é uma iluminação. Eu acho que o Papa Francisco é uma daquelas pessoas que eu tenho muito orgulho de estar viva na mesma época que ele, e eu poder ouvir suas palavras. Eu assisto, de vez em quando, as missas do Papa Francisco, não no sentido religioso, mas o Papa Francisco, para mim, ele consegue pegar um documento que é o Evangelho, e ele consegue ler algo que aconteceu muito lá atrás e fazer uma relação com o mundo contemporâneo, com aquilo que a gente está ouvindo, entendendo e vivendo, e fazer sentido. Essa função pedagógica que o Papa Francisco tem com relação a como ele relaciona a sua evangelização com a realidade e que nos dá força, né? Eu acho que isso é muito professoral, é um modelo para a gente, né? Então, quando o Papa Francisco, eu tirei uma frase que ele fala assim: em meio a tanto sofrimento e perplexidade, precisamos semear esperança. Como eu posso semear esperança? Em primeiro lugar, eu semeio esperança, não demonstrando que eu sou uma pessoa especial ou superpotente. Eu semeio esperança se eu falo de um mundo real, sem máscaras, né? Dizer das minhas dores, de que eu não estou bem, de que eu vivo uma perplexidade como eles, porque isso nos fortalece. Eu sou humana como você é humano, e hoje eu não estou bem. E a partir daí, como, num cenário de não estar bem, a gente segue construindo o Papa
E semear esperança, para mim, também significa parar de responder como. Então, quando o Jussara levanta essa questão, né, do como, eu acho que, se a gente para e pensa, a gente vem de uma formação, nós fomos colocada formação no sentido de forma, né? Nós fomos formados no sentido de enquadramento, de forma, na escola de educação básica e na academia, na faculdade, a gente veio formado em ser apenas reprodutores da ideia dos outros. Sejam outros grandes autores, grandes teóricos, enfim, os outros são sempre muito mais importantes que a gente. E principalmente na academia assim. Você tem que fazer uma tese que você comprove a fala do outro. Então, a gente vem numa experiência em que aprendemos a não ter voz. E na medida que a gente aprendeu apenas reproduzir a voz do outro que tem valor e não a nossa mesmo, a gente foi colocado nesse lugar de técnico, do técnico daquele que apenas reproduz a fala do outro e busca. Então, como eu faço isso? Então, quando eu pergunto como eu faço isso, eu estou abrindo mão do meu protagonismo, né? E eu abro mão do meu protagonismo, e aí eu perco o meu papel civilizatório e cidadão. A gente precisa desformar, a gente precisa sair dessa forma, a gente precisa parar de procurar o como fora da gente mesmo, porque se respostas, como é a educação brasileira, onde você tem plataformas, revistas e todo tipo de recurso, livros didáticos, sistemas de ensino, de planos de aula prontos, como tem não sei quantos na plataforma da Nova Escola, ou da UOL, do Terra, dos livros didáticos, dos sistemas de ensino, se respostas prontas fossem a solução, o Brasil, na avaliação da OCDE no PISA, estaria nos primeiros lugares. E, no entanto, nós estamos nos piores lugares do PISA. Então, não é oferecendo respostas prontas que a gente aprende a pensar. Eu não tenho a resposta para dar para vocês. O que eu tenho para dizer para vocês é que seria uma irresponsabilidade da minha parte dizer como construir, como sair da automação. Não tenho essa resposta, porque eu não sou um oráculo. O que eu posso dizer para vocês é que o primeiro passo é a gente encarnar, é a gente se redimensionar, porque cada um de nós tem a resposta. A questão é o seguinte, o sistema, Paula Souza, é um grande sistema, tem uma estrutura gigantesca. E essa estrutura gigantesca, física, material, exige mecanismos de controle comum, que bem ou mal funcionam, mas gera nos professores uma carga burocrática grande. Então, se a gente... Aí eu vejo como duas frentes, de forma organizada e coletiva, a burocracia, e abrir um diálogo profissional, e não de queixa, não aguento mais, e isso no coletivo, por instâncias, pelos canais democráticos de participação. Eu acho que as pessoas do Paula Souza, de um modo geral, as lideranças são muito sérias, não são pessoas carreiristas. Eu tenho uma admiração pela Laura, eu tenho uma admiração pelo Almério, pela Lucília, e toda a equipe. Eu acho que são pessoas que estão tentando acertar, e eu acho que a gente tem que procurar canais democráticos. E, do ponto de vista individual, a questão que fica é como isso te afeta. Que valor você dá para isso? A Madalena Freire, eu gosto muito, que ela diz assim, você está aonde você se coloca. Eu adoro essa frase. Você está aonde você se coloca. Qual a relevância que você dá?
para a burocracia. A burocracia te imobiliza muito mais do que deveria te imobilizar. Que peso ela tem? Ela rouba a tua criatividade, ela rouba o seu tempo. Então, a gente vai precisar se rever individualmente e pensar aonde eu estou colocando o meu tempo relevante. O que tem mais valor para mim. Né? Quando a Madalena fala essa frase, eu interpreto que não tem destino. Se a minha vida é uma desgraceira, eu me coloquei nesse lugar. Se a minha vida tem muito prazer, eu me coloquei nesse lugar. Eu ganhasse muito dinheiro e vivo uma frustração de frustrações, né? Eu me coloquei nesse lugar. A pandemia está me ensinando que não é mais a gente trabalhar numa escala de 0 a 10, porque nós somos perfeccionistas, né? Nós precisamos, a gente sabe da potência do trabalho da gente. Então, às vezes, a gente se prepara e espera o sucesso numa escala de 0 a 10, a gente sabe que pode chegar no 10, porque a gente é sabido, porque a gente se empenhou, a gente preparou aquela aula, a gente foi para lá. Mas, no entanto, a gente, na escala de 0 a 10, a gente atingiu 3, porque a gente viu que não dependeu só da gente, né? Dependeu da burocracia, dependeu dos alunos, dependeu de N situações. Da aula que eu planejei, que não funcionou tão bem, enfim. E aí a questão o que tem valor para você? É você ficar olhando o seu 10 que você não atingiu, ou parabenizar a todos pelo 3 que você conseguiu. Agora não é mais hora de expectativa. Agora é hora do fio terra, da gente olhar que são as pequenas conquistas, que são as coisas, menos. O menos vale mais. Eu tenho que cuidar da minha saúde mental. E cuidar da minha saúde mental não é esconder as minhas fraquezas. Ao contrário, é me fortalecer por meio das minhas fraquezas. É não me esconder. É entender que eu preciso abandonar aquilo que me imobiliza para lutar pelas coisas relevantes. E, acima de tudo, não perder o encantamento. Entre as pessoas que eu sou apaixonada, como eu falei do Papa Francisco e falei de Sebastião Salgado, uma das coisas que tem me salvado, porque não pensem vocês que eu estou falando aqui para vocês, para mim um esforço diário entre o que eu leio do jornal, entre as minhas desesperanças e as minhas fraquezas, continuar seguindo, semeando esperança. É um exercício diário muito, muito duro para mim. E uma das fontes de inspiração é a literatura. O Lindenberg, que é no campo da arte, eu acho que, para mim, hoje, educação, a cultura e a ciência nos salva. E eu sou, do mesmo jeito que eu sou muito estudiosa, eu sou uma leitora da literatura que eu luto, que eu não vivo sem. E eu nunca li tanta literatura como nesse tempo, para acalmar as minhas dores, né? E uma das pessoas que eu já era e agora sou mais apaixonada é por Walter Hugo Mãe. E é um escritor português. E esse livro, um livro pequenininho, lindo, da Biblioteca Azul, chama assim As Mais Belas Coisas do Mundo. E é um livro que é sobre um menino e seu avô, e como ele está falando das lembranças desse avô que morreu, e ele vai falando de como esse avô foi apresentando o mundo para ele. E tem um trechinho que eu vou ler para vocês, que ele fala assim: o meu avô pedisse que eu não me desiludisse. Quem se morre por dentro. Dizia, é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para inevitável tristeza. Eu acho lindo essa palavra, o encantamento. Aonde, em mim, eu busco forças
para seguir me encantando pela vida, apesar de tudo que eu estou vivendo. Porque se eu não encontrar esses caminhos de encantamento dentro de mim, eu não consigo falar com o outro sobre o encantamento. Eu preciso me sentir encantada, mesmo que profundamente desencantada, eu preciso valorizar esse encantamento para encantar o outro. E o encantamento não vem pela fortaleza de eu mostrar o quanto eu sou forte, o quanto eu sou fera, o quanto eu sei, o quanto... Não. O encantamento está na minha capacidade também de de explicitar as minhas fraquezas. É no coletivo que a gente se fortalece. Hoje você está fraca, amanhã e eu posso te ajudar, e amanhã eu estarei fraca e você pode me ajudar. É nessa transparência, é nesses arranjos colaborativos que a gente vai superar. Não buscando o como fora da gente. É entender que o como está dentro da gente. O que, como como eu saio dessa automação que eu estou mergulhada, que valor que eu estou dando a mais para essa burocracia e como, no meu tempo, eu privilegio na minha relação comigo mesma, no respeito que eu tenho por mim e no respeito pelo privilegio e eu valorizo aquilo que é relevante. Porque sobre o Enem, sobre o que os alunos estão aprendendo, gente, isso tudo é um ponto de interrogação. Ontem se vai ter Enem. Não vamos nos agarrar de se os alunos estão preparados ou não. Isso tudo ficou relevante. A gente tem que sobreviver, a gente tem que ensinar alunos a não abandonar o ensino técnico, como vocês colocaram, que vocês temem, porque eu sei que vocês lutam por essa questão. Toda vez que eu estou dando um curso para os coordenadores no Paula Souza, sempre aparece essa questão da evasão, que vocês estão numa luta permanente. Essa é uma luta, não é uma questão apenas do número que vocês têm que entregar para o Paula Souza. É porque se abandonarem o ensino técnico, eles não vão ter chance nenhuma de ser cidadãos. É por uma luta muito maior do que o número, é entender que hoje um curso técnico é muito mais relevante que um curso universitário. E fazer os alunos entenderem que sem um curso, sem um estudo, sem uma escola, é a barbárie. E isso só vai deixar a gente cada vez mais vulneráveis nesse jogo político sujo, antiético, desumano que a gente está vivendo, absolutamente paranoico e psicopata que a gente está vivendo por esses dirigentes do país. Então, eu acho que é isso. Eu vou terminar aqui, vou fazer a faxina do meu apartamento, escutando um bom jazz, tomando um bom vinho, e que eu tenho muito prazer de fazer faxina, e hoje eu não vou mais trabalhar. Eu vou descansar minha cabeça nas coisas que me dão prazer. E amanhã eu vou trabalhar. Amanhã é domingo e eu tenho muito que trabalhar, mas eu sei quando é a hora de parar. Então, eu acho que eu queria dizer para vocês que eu estou aqui, eu sou um andaime, e eu só sou um andaime porque eu sei, se eu precisar, encontrarei por aí andaimes também. E assim a gente vai tocando a vida, sem esquecer que a gente é muito importante. Eu não sei como responder para o Lindenberg essa questão que ele colocou, porque isso diz do ponto de vista da organização, da instituição, mas eu diria para ele, fixa no que você está aprendendo. Não ficar oportunidade que você está tendo de viver essa experiência. Se ela vai durar 1 mês, 2 anos, isso não importa. Não importa o tempo, importa o que a gente viveu. E eu termino contando uma história rapidamente, de um livro de um psicanalista espanhol chamado Jorge Bucay, que
ele é um livro de contos tradicionais da oralidade, e ele conta esse conto, que ele diz assim: um país muito distante, o nome do conto é El Buscador. Então, num país muito distante, havia um homem que era um buscador. Percorria outras terras distantes, sem saber exatamente o que buscava. E nessas andanças dele, um dia ele chegou num lugar e ele estava muito cansado e ele viu um imenso jardim, lindo, lindo, e ele entrou para descansar. E ele entrou e viu uma pedra branca linda e ele sentou nessa pedra muito branca e sentou ali para descansar. E quando ele volta e olhar mais atentamente aquela pedra que ele estava sentado, ele viu que tinha uma inscrição na pedra e que dizia: fulano de tal viveu de tanto a tanto, 8 anos, 5 dias, 3 horas. Ele achou aquilo muito esquisito, olhou a pedra do lado e tinha outra inscrição: Cicrano viveu 5 anos, 3 dias, 2 horas. E ele foi olhando aquilo e falou: nossa, isso daqui é uma lápide. Essa pedra que eu estou sentado, na verdade, é uma lápide. Isso daqui é um cemitério. E aí ele começou a caminhar naquele lugar e foi lendo aquelas lápides e falou: meu Deus, eu estou num cemitério de crianças, porque ninguém tem mais do que 10 anos aqui. 3 anos, 5 anos, 10 anos. E aí ele começou a chorar, e falou: o que aconteceu nessas terras para ter um cemitério só de crianças? Que desgraça aconteceu aqui para tantas crianças morrerem? E na hora que ele estava chorando, chegou o coveiro e falou: senhor, eu posso ajudar? Porque o senhor veio aqui por alguma pessoa, algum parente? Ele falou: não, eu não sou nem dessa região, eu nunca vim aqui, mas eu estou perplexo de entrar aqui e ver que isso é um cemitério de crianças. O que aconteceu, afinal, de desgraça aqui? Ele falou: não é isso, fique tranquilo, não é um cemitério de crianças. Na verdade, na nossa região, quando as pessoas completam 15 anos, todo mundo ganha uma cadernetinha. E nessa caderneta, a gente passa a notar todos os momentos de grande emoção e amor que a gente viveu. Quanto tempo durou a sensação do primeiro beijo? 2 dias? 2 horas? E a gente vai anotando nessa cadernetinha a emoção do filho, quanto tempo durou o casamento, o encontro do primeiro amor. E aí, quando as pessoas morrem, a gente conta esse tempo e é esse que coloca na lápide. Porque, para a gente, o que faz sentido é esse tempo que a gente viveu, e não o tempo cronológico. Também tinha. E não vamos pensar nas coisas que a gente está perdendo, que a gente vai perder. Vamos anotar esses pequenos tempos de duração, de amorosidade que o Siddhartha consegue encontrar quando lava um banheiro, e que a Eliana consegue encontrar quando vê a produção de um aluno seu. Qual é esse tempo? É esse tempo que vale a pena registrar, e não o tempo que a gente gostaria de ter. Não a vida idealizada, mas a vida real. É nessa vida real, como o Papa Francisco diz, que a gente tem que semear a esperança. E para isso, com muita coragem, eu agradeço a Michele por não desistir de mim. Nunca, nunca. Jamais, já falei. E de me chamar para conversar com vocês.
e eu quero desejar muita coragem, mas pode ter momentos de fraquejar, mas todos nós temos o dever de apoiar. Seguimos juntos com muita coragem e muita esperança para sobreviver com sentido. Muito agradecida. Nós que agradecemos. Eu que agradeço por nunca desistir de mim, porque ela não trabalha aos sábados. Ela falou: a sua reunião é no sábado? Só por você eu vou. Nossa, porque eu não trabalho aos sábados. Então, assim, eu agradeço demais. Meu Deus do céu, eu falo que falta palavras para agradecer. Sabe o quanto que eu te amo, o quanto que eu te admiro, o quanto cada minuto do seu lado é aprendizagem, é reflexão. Essas reflexões que é muito importante, é uma coisa que eu acredito demais e sempre falo. Ninguém larga a mão de ninguém. Isso. Não importa o que aconteça, a gente não larga a mão do outro. Então, fraqueza todo mundo tem. Nós buscamos o tempo todo em estar nos apoiando e passar isso, né, para toda a comunidade escolar. Então, é o que você falou, é o que você disse, o que mais importa é a gente estar junto, né? As dificuldades, os obstáculos aparecem e nós vamos refletindo e aprendendo a cada dia. A cada dia tem sido uma aprendizagem. Mas dessa viagem eu falo para eles, eu acho que eu me emociono todos os dias, mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque de tudo, tem sido uma viagem assim muito fortalecedora para nós. Eu tenho nos sentido assim muito unido nesse processo, apesar da distância. Então eu falo, eu agradeço a Papai do Céu todo dia, Senhor, mais um dia, obrigada, porque eu vejo a luta deles, o empenho, a dedicação, eu vejo sim as fraquezas e como você disse, tão natural, porque todo mundo tem os seus momentos de fraqueza e a gente tem esse olhar de vamos apoiar, vamos ajudar, vamos tentar amparar, porque todo mundo tem os seus momentos, né? Mas essa reflexão que a gente está sendo obrigado a fazer, que foi o que você disse, não existe a resposta pronta, né? A gente tem que olhar para dentro nesse momento, olhar para dentro de nós e buscar achar esse caminho que nos conforta, que nos deixa mais confortável nesse processo, né? De ministrar as nossas aulas. Eu sempre falo para eles, o menos é mais nesse momento, o menos é mais nesse momento, porque a gente se cobra demais, né? E então assim, tudo que hoje você nos trouxe com muito carinho, com muita sabedoria, só fortalece esses momentos de reflexões que a gente tem tido nesse processo e conversado bastante sobre isso. Então, eu só tenho a agradecer, eu tenho certeza que todos, tem muitas perguntas, a gente ficaria aqui o dia todo, mas eu não posso atrapalhar sua faxina com vinho, né? Não posso. Eu já atrapalhei a sua manhã. E eu tenho certeza que nós vamos ter muitos mais momentos que a gente vai poder ter dúvidas e conversar mais e refletir sobre esse momento. Quem sabe agora todo mundo não vai ficar animado ao nosso celeiro que nós montamos e o celeiro acabou ficando parado, né? Isso. Boa, né? Que vai ser esse momento para reflexão, para troca também. Então, sinta-se abraçada pela nossa escola. Eu quero agradecer a presença da diretora da ETEC de Santa Agostina, a Ana, fofa, ao Narciso também, né? Nosso parceiro, amigo, diretor da ETEC aqui de Peruíbe agora, os convidados que vieram de fora, porque nós expandimos o convite para todo mundo poder ser agraciado por esse momento, né? Nós não somos egoístas, e eu tenho certeza que a satisfação eu a garanto, a satisfação que todo mundo ia gostar. Então, nós temos hoje nessa sala quase 70 pessoas te ouvindo. E a professora Graciete falou, a professora Lourdes trouxe até o sol para a Baixada, que até o sol apareceu aqui, de tão agradável que foi amanhã. Tá bom? Tá, ok. Então, muito obrigada mesmo. Agradeço.
Não vejo a hora de estarmos presencialmente junto, para eu poder abraçar muito. Muito agradecido. Um beijo, seguimos, tá? Um beijo, boa sorte. Fica com Deus. Obrigada, agradecida. Tchau. Tchau. Professores, espero que tenham gostado, gente, da palestra. Podem abrir os áudios aí. Espero que tenha sido uma manhã agradável para todos. Como sempre, muito bacana. Não é? Eu adoro essa mulher também. Quando eu parar de chorar, daí eu vou falar. Enquanto isso, eu só choro. Uma boa parte das referências dela nós já mandamos aí, está nos grupos. A gente já tem um. Excelente, obrigada. Pessoal, eu vou ter que sair, que agora eu Falou, gente. Tchau. Vou sair. Tchau. Tchau, Abreu. Tchau, Abreu. Um abraço, Abreu. Tchau, gente. Bom sábado a todos. Bom final de semana a todos, gente. Obrigado pela participação. Bom dia. Tchau, Silvio, vamos limpar a casa, Silvio. Vamos, eu também tenho faxina para hoje. Abraço. Tchau, Paulinho 90. Beijos. Caramba, o Wellington tá na reunião, velho. Parabéns, Michele. Caramba, vocês verem. Obrigada, Pi, obrigada. Obrigada, viu? Que vazão de massa é essa? Tchau, gente. Bom final de semana para todos. Tchau. Tchau, Williams. Tchau. Bom final de semana. Tchau, Michele. Obrigada por tudo. Foi um carinho muito grande aí. Jussara também, Silvio, tá? Beijo. Vamos tomar um bom vinho na hora do almoço. Isso mesmo, Idosa. Vamos, Idosa. Eu também vou. Agora vai ser um bom vinho. Tchau, um beijo. Tchau, amor. Tchau, Vi. Um beijo, sim. Um beijo. Beijo, gente. Obrigado pela manhã maravilhosa. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado, Michele aí. Tchau, Edson. Parabéns por ter organizado uma palestra, uma manhã tão agradável, né? E que bom. Até a próxima vez. Que bom que vocês gostaram. Beijo. Tchau, Michele. Tchau, Michele, tô saindo. Tchau, Mariela. Tchau. Tchau, Graciete. Muito escutar a professora. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Paulo. Falou. Tchau, Michele. Um abraço. Tchau. Tchau, Wellington. Tô escutando, Regina. Oi. Estamos te ouvindo, Regina. Só você me ouve. Nós estamos